Vamos lá. Beleza. Vamos lá, senhores, então, mais uma vez aí. Boa noite. Vamos para a nossa segunda parte da nossa aula de atendimento ao cliente em sentido geral. Aí a gente estava falando, né? Nós falamos aí de atendimento de cliente final. Nós citamos alguns exemplos aí, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, como a gente deve prosseguir, tá? Isso aí são tudo exemplos práticos. São exemplos que acontecem aí, rotineiramente acontece, né? A gente sabe que mexer com gente é cada vez mais difícil, né? Infelizmente, as pessoas, às vezes, não têm muito coerência no que falam, né? Às vezes prefere transferir culpa do que assumir a culpa, né? E às vezes também a gente sabe que nunca são verdadeiras nas palavras. Infelizmente é uma pena, né? A gente precisa ser no mínimo verdadeiro nas palavras, né? Eu falei também que ia contar um caso que aconteceu com uma pessoa, que foi o seguinte, aí nós começamos a falar de fornecedor, né? Teve um caso que pode ser que a pessoa estava num dia ruim, né? Que aconteceu? Ele foi pegar uma tela de um determinado fornecedor aí e beleza. Chegou para testar a tela, beleza. Na hora que ele foi montar, ele foi, né, apertar, deu lista na tela. Aí o que o cara fez? Tudo que nós falamos aqui, ele fez ao contrário. Ele chegou lá, né, no fornecedor e falou, olha, tua tela tá com problema, tá com mancha aqui, 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 assim, beleza, não sei o quê. O fornecedor falou, ó, isso aí não é defeito da peça. Isso aí, quando você for colocar, você trincou, né, o LCD, deu um trinquinho de nada, e realmente trinca mesmo. É por isso que dá mancha. E aí o fornecedor catou e abriu, né, e mostrou para ele que estava quebrado. Esse rapaz ficou meio nervoso na hora e falou, olha, eu quero que você me dá outro, que é defeito da peça. O cara falou, não consigo trocar porque está trincado. Isso aqui foi na hora de você montar, você acabou quebrando aí, não dá para trocar, a garantia não cobre isso aí. Aí a pessoa acabou ficando nervosa, jogou a peça em cima do balcão, virou as costas e foi embora. Isso não é atitude, né? De fazer. Independente se você está certo ou errado, né? Se você partir para essa via, não é legal. Não é legal para todo mundo. Né? Não é legal para o fornecedor que ouve, não é legal para você, né? Que faz esse tipo de serviço, não é legal para quem está ouvindo, né? Então, assim, cria um certo desconforto aí nesse sentido dessa discussão. Não é necessário. O que a pessoa precisa fazer? Ó, eu errei, tá aqui, você me dá uma segunda peça, na garantia no cobre, então me dá um desconto, né? E tal. Mas o que aconteceu? Faltou o bom senso por parte do técnico, né? Que seria o bom senso? Ele falar a real o que aconteceu. Não jogar para cima da peça que foi defeito da peça, porque não foi, né? O fornecedor conhece, os caras já tem um certo tempo na área, então assim, pode se equivocar? Pode. Ninguém está falando que é perfeito, mas parte do técnico ter um jogo de cintura. Não adianta você ficar bravo, não adianta. Resumindo a conversa, a pessoa passou carão. Agora, eu não sei se ele compra lá ainda, mesmo se comprar, não vai ficar uma questão muito agradável. Aí, o que acontece? O técnico perde a credibilidade, né? O cara vai lembrar, pô, esse cara passou aqui, esse cara veio aqui, ele quis dar, né? O fornecedor vai pensar, ele quis dar o balão em mim. Aí não é uma coisa que não fica agradável, né? Deixa eu só pegar uma aguinha, que a minha água tá acabando. Peraí, rapidinho. Essa parte nós falamos de fornecedor, de atendimento. Ficou alguma dúvida aí? O que vocês querem colocar? Alguma coisa aí? Anderson, pra mim tá tranquilo. A gente só tem que tomar, saber os tipos de tela mesmo, né? Que só de olhar assim, agora o cara tá na mão, né? Já tem a prática, a noção que qual que é a primeira linha, qual que é a original China, original, a Incel, né? Sim. Aí é só pra não comprar gato por lebre, né? Mas assim, ó, Samsung e Motorola, vamos partir assim, vamos criar uma base aí que dá para criar. Samsung você encontra primeira linha, original China e Incel agora, né? Na minha opinião, a Incel é uma primeira linha um pouco melhor. Essa que é a minha opinião, né? A Motorola, primeira linha
e original China são quase iguais, porque as peças da Motorola são boas, entendeu? Dá para, por exemplo, dá para você vender primeira linha e original China, a diferença é pouca. Então dá para você, não tem muita dor de cabeça, entendeu? Mas assim, qual que seria interessante? Se você tiver a oportunidade, leva a peça até o fornecedor para testar o aparelho, entendeu? Se for troca de tela, por exemplo, né? Bateria, alguma coisa assim. Então é isso que é interessante. E aí também, quando você for cotar, por exemplo, a tela, por exemplo, quando você for cotar, por exemplo, a tela do J7, por exemplo, o próprio fornecedor já vai te passar a qualidade que ele tem para vender. Ele vai falar, olha, eu tenho Incel, eu tenho primeira linha, eu tenho original China, eu tenho original nacional. O próprio fornecedor já fala, entendeu? Eu acho que eu já ouvi, né? Eu já fiquei sabendo uma vez que teve uma pessoa, um fornecedor que vendeu Incel como original China, mas eu acho que foi um erro assim, um acidente que aconteceu. Eu não acredito que possa acontecer muitas vezes assim, não. Pode ser que aconteça por algum equívoco, entendeu? Se algum rapaz que vai trabalhar que seja novo, alguma coisa assim, mas eu não parto desse princípio, não. Tipo assim, a Incel, eu tava vendo na internet, ela tem uma camada de ferro atrás, né? Isso mesmo. Aí a primeira linha já é diferente. Por exemplo, tem esses pontos aí que dá para você levar em consideração, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Outra coisa também, por exemplo, a original China sempre vem um plástico atrás. E geralmente a Incel não vem o plástico. Entendeu? Mas, na verdade, o que você vai saber mesmo é quando você pôr no aparelho. Você quer um exemplo bem clássico, assim, de alguns aparelhos que você sabe se a tela é original China ou primeira linha, ou Incel, que seja? J400, J5 Pro, J7 Pro, J6, J8, entendeu? Esses A5, cuidado com A5, A7, esses mais antiguinhos um pouco. Para quebrar, pouco custa, entendeu? Se não for pelo menos original China. Por quê? Fica muito alto. O LCD, aquele que dá imagem, ele é grosso. Então ele não assenta na peça direito um pouco. Por isso que não dá o encaixe legal. E na hora de você apertar, para dar o encaixe, na hora de colar, passar o elástico, se for o caso, ele dá mancha ou até não dá imagem mais. E aí você acaba perdendo a peça. Da Motorola já não tem muito problema, entendeu? Da Motorola as peças são mais tranquilas. Apesar que tem Moto G5S Plus, Moto G5S aí, que tem uns LCD mais grossos, né? Aí você tem que tomar cuidado na hora de apertar. Mas o que você vai fazer? Desculpa. O que você vai fazer? Testa a peça antes de colar, né? Se eu já não falei isso, já fica a dica aqui, ó. Peraí, gente. Fica a dica. Testa a peça antes de colar. Por quê? Você simula que vai colar. Pode até passar o elástico, né? Bem fraquinho assim. Você vê se encaixou bem, você dá uma olhada, entendeu? Porque aí você já manda a cola, você vai ter certeza. E outra coisa também, né? Se você percebeu, você testou a tela lá antes de colar, tá ligado ao aparelho. Você testou, clicou, tá beleza? Ótimo. Se você percebeu que apresentou algum defeito, você já substitui a peça. Entendeu? Já consegue trocar Eu a tava peça vendo, sem colar. eu tava assistindo uns vídeos também, Anderson. Tem umas telas que o touch é o próprio vidro, né? Eu Tem, acho que tem. não sei se é a primeira linha ou a da Incel. Tem umas que é colado tem um flap ali, um flexzinho que é colado no vidro que dá a ligação para virar touch, né? Tem uns aparelhos, eu acho que o J2 Pro, se não estiver enganado, é assim. Se não estiver enganado. Aí tem outros também que é touch LCD separado, né? Por exemplo, Grand Prime, J2 Prime, né? On 7, que troca o touch LCD separado também, que aí às vezes é mais tranquilo. Muito bem. Então vamos. Então nós falamos aí de. Deixa eu aumentar aqui o negócio, peraí. Nós falamos do cliente final, falamos do fornecedor, né? E agora a gente pode falar também dos técnicos, né? Por que não dos técnicos? Falar dos técnicos. O que seria os técnicos, né? Os lojistas que o pessoal fala na verdade.
Os lojistas somos nós, somos técnicos, né? O que a gente percebe entre os técnicos? Que existe um pouco de desunião, né? Às vezes o pessoal já tem um tempo a mais aí, que se acha que sabe muito, mas não aperfeiçoa nada, não sai daquela bancada tudo sujo, tudo, né? Verdade é essa, não estou dizendo nem um pouco de mentira, que nem aumentando nada. O pessoal não tem uma visão assim, um pouco mais empreendedora, vamos dizer assim. Se acostuma e assim, ele é o bom, ele sabe tudo, cruza os braços e acabou, né? Aí vem aquela dor de cotovelo, que todo mundo sabe, né? Então, infelizmente, a gente lida com esse tipo de profissional, né? A gente procura ser cordial, a gente procura ser amigo dos técnicos, né? Do lojista. Lojista e técnico é o mesmo sentido, sentido da palavra, tá? O que a gente precisa ter? Precisa ter união, né? O técnico profissional tem que ser cordial com o outro, né? Por exemplo, não é vergonha nenhuma a gente terceirizar serviço, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ficar sabendo, vocês, né? Vão ficar sabendo logo, logo, por exemplo, quando começar a trabalhar no meio, assim, tiver um pouco mais de afinidade, tem gente, por exemplo, que não troca a tela de iPhone. Tem gente que não mexe iPhone. Então, o que a pessoa faz? Pega o serviço e terceiriza. Não é vergonha nenhuma, é uma opção, né? Essa parte, essa camaradagem, vamos dizer assim, essa prestação de serviço terceirizada, não é vergonha. Pelo contrário, isso aí é uma forma de empreendedorismo também. Não é porque você não faz, eu não gosto de mexer com iPhone, eu não mexo com iPhone. Eu não vou pegar? Escolha tua. Tudo bem? Se você pegar, não tem problema você terceirizar, né? Por exemplo, outro, né? Tem gente que não mexe com Android. Por incrível que pareça, tem gente que só mexe com iPhone, né? Inclusive, tem gente que nem troca a tela de iPhone, mas mexe com reparo de placa de iPhone. Então, aí você tira uma noção. Tem gente que nem gosta de trocar a tela, nem terceiriza. Eu conheço gente que faz reparo em placa e não troca a tela de iPhone, terceiriza o serviço. Por incrível que pareça. Da mesma forma, quem faz reparo em placa, por exemplo, não faz que é o básico, trocar a tela, não faz conector de Android. Então, assim, não tem o porquê você falar, o fulano lá terceiriza o serviço, é feio. Não, pelo contrário. Feio é você querer passar o teu colega para trás, né? Feio é você querer cobrar pelo serviço que você não fez, né? Feio é você querer ser mais que o outro, né? Isso é uma coisa que acontece, que infelizmente algumas pessoas, né, têm esse tipo de atitude, que são situações que desagradam. Então, o que a gente precisa ser? Não precisa ser amigo, a gente precisa ser verdadeiro. Fulano, é o seguinte, estou precisando de uma peça que você tem? Eu tenho, te forneço. Quanto que é? É tanto. O que a gente faz? A gente passa preço que um pouquinho a menos, aí, um pouquinho dentro do preço, que o fornecedor geralmente passa. Porque eu tenho a peça, eu me disponibilizo a peça para você. Isso a gente ser parceiro, né? É o seguinte, estou com os apertos aqui, você não troca a tela para mim? Troca, quanto que eu te cobro? A mão de obra do técnico hoje, senhores, dos lojistas, entre a gente, é de 30 a 50 reais, né? A mão de obra. Por exemplo, eu dou a peça e o xará vai trocar para mim uma tela. Eu vou pagar 50 reais para ele de mão de obra. Esse é a mão de obra de 30 a 50 reais que ele vai me cobrar, entendeu? Se cobrar um pouco mais, vai depender muito do aparelho, dependendo muito da circunstância, entendeu? Mas, assim, geralmente o preço que a gente cobra é esse preço, de 30 a 50 reais para terceirizar serviço entre a gente. É pouco, é muito? Aí vai de cada um, né? Eu acho que todo mundo tem que ganhar. Na minha opinião, eu acho que é justo todo mundo ganhar um pouco. O que eu não concordo é fazer de graça, né? Fazer de graça, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Não é que você deixa de ajudar, não é isso. Ajudar é uma coisa, né? Agora a pessoa querer explorar, faz aí para mim uma vez, faz aí para mim outra vez, aí não dá certo, né? Por exemplo, eu vivo disso. Se eu for fazer de graça, eu tenho 16 filhos, nenhum vai comer, não é verdade? Então, assim é complicado. 16 filhos, tô brincando, meu gente. Tem filho não. Certo? Então, Pelo assim, jeito, a mulher dele já deu uma chinelada nele lá, 16? eu dei uma olhada aqui, essa patroa tá do lado, que ele fala, mas 16, não tô sabendo nenhum, caramba. Então, assim, né, a gente parte desse princípio, né, dessa camaradagem que deve existir, e assim, não é feio. Tem gente, eu já ouvi falar que o técnico tem que saber fazer tudo. Senhores, eu digo uma coisa, quem sabe tudo nessa vida?
Quem sabe tudo dessa vida, essa vida nossa, na verdade, essa passagem, a gente aprende cada dia, aprende uma coisa nova. Então, assim, não tem o porquê a gente ficar espantado, ficar preocupado, né, com algum tipo de conversa, que ainda mais assim, quem conversa demais dá bom dia a cavalo, né? Essa que é um fato, uma história verdadeira, certo? Então, sobre técnico, sobre lojista, que significa a mesma coisa, existem essas colocações aí, né? Eu conheço bastante gente que só faz serviço para lojista, né? Inclusive nós falamos, né? Do técnico, por exemplo, do prestador de serviço, que ele faz serviço para o lojista, do técnico para o técnico. Ele faz conector de carga, ele troca a tela, ele faz reparo, enfim, qualquer tipo de manutenção. E ele não quer abrir loja, por exemplo, ele não quer ter a bancada dele para prestar. Na verdade, não é nem abrir loja, né? Na verdade, ele não vai querer ter o contato com o cliente final. Tem muito lojista aí que só faz serviço para lojista, só entre a gente, entendeu? Tem um rapaz aí que só faz software, dificilmente ele faz para cliente final, ele só faz para lojista. Então, assim, tem algumas circunstâncias aí que a pessoa acaba deixando o cliente final de lado. É errado? É certo? A gente não tá para julgar, né? Se a pessoa decidiu prestar serviço só para lojista, só para o técnico, ó, beleza. Se a pessoa quer expandir e mexer com o cliente final, né? Eu já ouvi falar, né, algumas pessoas que eu conversei, que não faz serviço para cliente final porque dá muita dor de cabeça, né? Anderson, tenho uma visão diferente. Eu penso assim, que serviço que não dá dor de cabeça, né? O cara é bancário, o cara é médico, qualquer tipo de profissão. Tem os altos, tem os baixos, tem os contra, tem os pró, né? Isso aí eu acho que é alguma desculpa que não é bem colocada, mas não estou aí para julgar eles, né? Assim, eu acho que deve fazer o que for melhor para cada um, entendeu? Então essa é a colocação de lojista, de técnico para técnico, tá? Alguém tem alguma dúvida aí? Oh. Tipo assim, você já tá mais tempo aí trabalhando na área, tipo assim, você fala assim, hoje em Rio Preto, fornecedor bom, quanto você acha que tem? Ó, eu acho que eu não vou usar a palavra bom. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, eles também compram peça. Você entendeu? Eu acho que parte do Sim. princípio do técnico começar a montar, por exemplo, uma carteira de fornecedor. Por que eu estou te dizendo isso? Às vezes, dependendo o tipo de ocasião, aí, vamos dizer assim, acessório. Vamos por partes. Primeiro, acessório. Eu estou comprando muito, eu estou exportando, né? Importando, na verdade, muito acessório. Estou comprando de fora. Por quê? Estou conseguindo um preço melhor. E os fornecedores não estão conseguindo me passar. Então, o que eu faço? Eu tento filtrar uma pesquisa. Eu tento fazer uma pesquisa e filtro essa pesquisa. Por exemplo, de cabinho. Acho que eu até publiquei no grupo, estou passando a R$ 10 para os alunos. Né? Então, eu estou pagando um pouquinho menos do que o pessoal paga aqui. Para mim ter uma margem de lucro também. É pouco. Né? R$ 2, R$ 3 por cabo, tudo bem. Mas pelo menos o aluno pode vender a R$ 20 um cabo e ganha 100% de lucro. Né? Então, assim, eu pesquisei aqui, os fornecedores não conseguiram me passar um preço legal. Né? Agora, se estende para a peça. Para a peça, a gente tem que pensar o seguinte. Você, como técnico, dá 90 dias de garantia. Beleza. Se você comprar a peça de fora, tem alguns pontos contra. Né? O primeiro, do meu ponto de vista, você não tem a pronta entrega. O segundo, chegou para você, você instalou, deu problema, você tem que mandar de volta. Né? O terceiro, o cliente não vai te esperar. Às vezes, 3, 5 dias para chegar uma peça, que seja 3 dias úteis. O outro tem a pronta entrega. Então, o que a gente precisa fazer? Filtrar esse fornecedor aqui. Qual que é o meio de filtrar? Né? Você vai ter que ir pegando, você vai ter que ir analisando o perfil do teu fornecedor. Por exemplo, o que dá 30 dias, né? Vai vendo se a qualidade da peça. Tem peça que realmente não dá problema. Eu tenho muito pouco retorno. Graças a Deus com garantia, entendeu? Tenho muito, muito pouco retorno mesmo. É bem baixo os retornos que eu tenho de garantia. Assim, primordial, né? Vamos primordial não, vamos colocar a palavra assim, prioritário, que dê 90 dias de garantia. Né? Porque você fica um pouco mais assim, tranquilo se caso der problema no futuro.
Mas dependendo da peça, né, e o valor, óbvio, né, e o orçamento que você passar, você pode pegar com 30 dias também. Só que a gente já fica ciente que que o prazo de garantia teu técnico é 30 dias. Agora, para você passar pro cliente final, aí é 90 dias. Então vai depender muito do orçamento, né? É bom você conversar com o fornecedor, trocar uma ideia, né? Falar, olha, é o seguinte, estou começando agora, preciso de uma ajuda aí, eu fiquei sabendo que dá 30 dias, você não pode expandir esse prazo um pouco mais? Como funciona a tua garantia? Me explica certinho, por quê? Para a gente não ter problema um dia da manhã, ter uma discussão e ficar uma situação desagradável, né? Então, assim, acho que era bom a gente fazer essas Não, colocações. porque eu falo assim, o fornecedor, porque tem fornecedor, lógico que deve ter na área de celular também, que ele, mesmo que ele venda para CNPJ só, para empresa ou para técnico direto, ele é portas fechadas, que eu já aconteceu isso, que eu tinha um fornecedor de parte de computador. Eu passava 1000 vezes na frente, eu nem sabia que era. E aí um dia minha empresa mandou buscar e era cadastrada lá. Eu fui buscar a peça, aí você entra dentro da sala lá, tudo trancado. Quem passa na rua nem sabe que aquilo ali existe. E o negócio é imenso. Aí pode ser outro tipo de segmento, mas assim, de celular, fornecedor de peça e acessório aqui em Rio Preto, eu não conheço nenhum que trabalha desse jeito, não. Todos que eu conheço têm a empresa estabelecida, né? A empresa de porta aberta. Todos que eu conheço, pelo menos os que eu pego, né? Nós estamos, quem aqui nós temos para citar nome, por exemplo? Hussein, Venacel, né? Toledo Celulares, Cel Peças, tem um rapaz que abriu também agora lá no Retoraço, se eu não estiver enganado, chama Mundo X, negócio assim. Tem o Playcell, que é na Zona Norte também, perto do Shopping Cidade Norte, né? Tem um tal de JP também, um cara gente boa, inclusive um tal de japonês, JP, que é lá na Independência, que ele só vende também para CNPJ, né? Então, esses caras que eu conheço aqui em Rio Preto, que tem, parece um chinês aí que tá vendendo peça também, mas eu nunca peguei com ele ainda não, e nem cotei também com ele ainda. Mas só esses tem o estabelecimento fixo, né? Então, às vezes é um pouco mais fácil da gente conversar, trocar ideia e tal. E tipo, os caras que mexem, igual você falou assim, terceirizar a parte de software. Aí, tipo assim, você entra no mercado, esses caras começam a aparecer, ou você tem que pesquisar e achar esses caras, ou eles começam a oferecer o serviço? Não, ó, o que acontece? Às vezes, né, assim, a gente vai conhecendo as pessoas, né? A gente vai conhecendo, às vezes até o fornecedor pode até indicar, né, se for o caso, mas é o conhecimento mesmo do dia a dia, né? Eu conheço muitas pessoas aqui, posso falar, ó, esse cara é gente boa, esse cara já não é tão confiável, ó, esse cara, então, assim, particularmente, se eu bater o olho na pessoa, não julgando, mas eu mais ou menos eu já tenho uma noção, aí é só para concretizar mesmo o que eu penso, entendeu? Mas assim, a gente indica também, entendeu? Ó, o cara de reparo de placa, pode ser, vai no fulano, de reparo de iPhone, né, ou de Android, ó, esse menino aqui só faz software. Então, assim, tem esse certo coleguismo, sim, né? Vamos falar para você que não tem. Tem as partes boas também, né? Só que tem as pessoas que se acham que é um pouco mais que a outra, mas isso é como em qualquer profissão. Isso a gente tira de letra. O que não pode acontecer, o cara ter um pouco mais de tempo e querer tirar, né? Então, assim, Ah, não é porque você tem um pouco mais de experiência que eu, quer dizer que você sabe tudo. Já parte desse princípio, né? Se é, você tem experiência, porque você tem um tempo a mais vivido. E eu, com certeza, né? Nós, né? Com certeza vamos chegar nessa ideia também. Então, assim, eu acho que a gente primeiro tem que se respeitar, né? Você tem que respeitar um outro. E é o que a gente percebe, o que não acontece muito isso, mas isso, infelizmente, é normal. Acho que em toda profissão acontece, às vezes, esse nego querendo saber mais que o outro. Então, é normal. Ou o é, contrário, né? mas Ou o contrário, né? Achar que sabe tem um mais. rapazinho, tem um rapaz aí no Jardim Bom Sucesso aí, tá querendo montar uma loja aí, tá lá, ó, camuflado lá dentro da casa dele. Não vou falar quem é, não. Ô, Mas louco. o homem tá querendo ir pra frente, Ará.
Ô, É, Deus o te homem é ouça, cara. investidor, filho. É outra coisa, né? É outra coisa que a gente fala, né? A pessoa às vezes tem vontade de montar um empreendimento, tem vontade de montar uma empresa, uma loja pequena, uma loja grande, independente do tamanho, né? Isso não significa muito nada. A nego fala, mas você é doido, você vai montar loja. Mas por que não? Se a pessoa tem vontade, se a pessoa tem a lógica, tem o caminho, às vezes, tem essa ideia, por que não idealizar? Né? Por que não formalizar Mas, essa ideia? ô Anderson, assim, cara, sempre eu troco uma ideia com o teu xará aí, né? A gente bate muito papo. Mas a gente já começou a fazer esse curso, é o que nós estávamos falando hoje, com a intenção de viver disso, né, cara? Mas é que nem eu falei para ele, o meu objetivo mesmo principal é trabalhar em casa. Eu acredito que o do Anderson também não é diferente. Eu acho que ele vai começar mexendo em casa também. Porque hoje, cara, para você entrar de cara para pagar aluguel, esses negócios aí é complicado. Não, você não está errado. E eu também acredito que não seja errado você começar em casa, né? Mesmo porque você pode montar a tua bancada e se você quiser, você pode viver de prestar serviço de lojista, se for o caso. Fora os teus clientes final também, que vai agregar cada vez mais, isso não interfere em nada. Mas assim, o que eu falo, se a pessoa tiver a vontade, óbvio, né, que a gente tem a vontade, a gente tem o entusiasmo, só que nós temos também que ser lúcido, né? Nós sabemos que nós vamos enfrentar dificuldade, valores, né? Tem os encargos, tem. Então, assim, existe toda uma parte financeira. Se você abre uma empresa, a empresa tem que viver de lucro, né? A gente que é ser humano vive de coração, né? Vamos dizer assim. Mas a empresa não tem coração, irmão. A empresa vive de tabela, vive de número, vive de planilha, vive de lucro, né? Resumindo todo o contexto da história, a empresa vive de lucro. Quer dizer, se a empresa não viver de lucro, ela vai morrer. E se ela morrer, consequentemente, você também vai morrer financeiramente falando aí, em termos de empresarial. Entendeu? Mas Ô, Anderson, Pois não. você que é empresário aí, ó. O chinês tá vendendo, vai fechar a loja, vai vender com um pacote inteiro fechado lá, porta fechada. Quem? Investe lá, ó, no centro. É uma da Cris Park ali. Ela é pertinho da. Tem aquele açougue na esquina ali que parece um bordel, na rodoviária. Sei, sei. Subindo aquela rua tem uns chineses, eu acho que é a primeira loja de chinês. Está escrito Chris Park ali. Ele vai embora, eu. né? Aí meu filho trabalha em outra, né? Trabalha lá na Way, lá em cima. Aí eles são primos. Aí ele falou que vai fechar de porta, parece que vai vender com porta fechada. E ele mexer com assistência também, né? Eu acho que terceirizava também, né? Mas assim, eu particularmente até confesso um segredo para vocês aqui. Eu não tenho vontade nenhuma de abrir loja no centro, não, na verdade. Independente do tamanho. Eu já abri essa loja na Badia porque para mim foi uma luta danada, assim. Era uma vontade que eu tinha. Inclusive, eu tô com um projeto novo aí para 2017, 2021, mas no segundo semestre. Estou com um projeto novo aí, vamos ver. Eu estou começando a desenhar um projeto, vamos ver se eu consigo tirar ele do papel. Aí vai ser um projeto bem legal. Foi por isso que eu abri na Badia, entendeu? É caro, cara. As coisas são Ah. caras, né? Assim, dependendo do lugar, o aluguel é um absurdo. E aí, se você não tiver um Não, giro. o colega meu, eu tenho bastante colega no camelô, né? Então no camelô sabe que gira de tudo, né? Sim, sim. Ele não ficou parado, não, vi. Pegou fogo no camelô e na Marechal subindo ali, perto do Bom Prato ali, ele já montou a loja ali, o Xereque. Ah, eu vi lá que ele montou lá. Você entendeu? Tem que dar os pulos, não pode esperar, não pode esperar cair do céu, não. Tem que mexer o doce mesmo, é isso aí. Né? Mesmo porque a gente sabe, igual, por exemplo, se a pessoa viver disso, ela tem que rebolar, não pode deixar a peteca cair, não. A gente sabe que existe dificuldade, Mas né? é igual eu falo com ele, né? Eu e o Hernando conversa todo dia, né? Então a gente tá afinado. Então eu também já falei pra ele também, assim, de começo, vou pegando servicinho, você vai agregando, agregando. Porque a hora que chegar a hora, você sabe a hora que chegou. Agora já aguenta ir para cima que o negócio já encaminhou. Porque você já vai ter a tua carteira de clientes, você já vai ter conhecimento, os outros já te conhecer já. Então, a própria pessoa começar a falar, abre uma loja, abre uma loja. Sim, sim. Então, aí chega um momento,
cada um sabe a hora que chega o seu momento, mas de primeira, assim, encarar um aluguel de 2, 3 mil numa avenida aí, não tem peito ainda não. Mas a É o outro pegada... Anderson que tem aí. Eu sou meio doido, rapaz. Se for parar para pensar as coisas, não dá muito certo, não. Mas tamo aí, tamo na luta, né? Eu acho que a gente Ah, vive mas de Deus é... entusiasmo, né? Assim, a gente precisa ter um pouco, óbvio, né? Do teu ponto de vista, igual você falou. Eu também não abri a loja do dia para noite, né? Eu já tô caminhando aí para mais de quase 5 anos, na verdade, né? Desde a primeira, assim. E assim, 5 anos não são um tempo interrupto. Eu caminhei direto. E praticamente até hoje eu caminho sozinho. Né? Agora inclusive, tem um rapaz me ajudando lá, que eu estou ensinando ele, ele quis fazer o estágio, né? Inclusive, e aí ele está prolongando um pouco mais aí comigo. Eu estou dando uma força para ele. Vamos ver até quanto tempo que ele vai. Mas, assim, tem que ser firme, porque senão não dá certo. Nós mexemos, cara, hoje, nós falamos já disso, né? O celular é coisa séria, não é brincadeira. Né? É hoje aparelho que tem valor aquisitivo, aí tem valor alto. Então, assim, tem que ser sério, não pode ser brincadeira, tem que entrar para ganhar. Ah, sim, não, lógico. Ó, Você não é brincadeira, né? Você entrou, vai, marra o saco e vai, vi. Não, é isso aí. Senhores, aqui pelo Zoom, acredito que vai cortar logo, logo, tá bom? Alguma colocação? Podemos finalizar? Beleza, Anderson, pra mim tá tranquilo. Então, acho que Aí, Hernando, então vai ser a primeira vez que eu vou despedir de já, vocês sem cortar o Zoom do nada, hein? Hernando, já vai ter onde fazer estágio, pelo menos de sábado. Ó, é verdade, hein, cara, é mesmo, hein?